As pessoas, elas acabam focando muito na parte financeira e acabam ignorando coisas que o professor tem e adquire ao longo da carreira que podem beneficiar essas pessoas. E é uma coisa qualitativa que é muito difícil de ser medida. Provavelmente você deve achar que a vida de professor é só chegar lá, dar aula de inglês e pronto. Eu vou te falar que, ultimamente, eu tô um pouquinho decepcionado com essa vida de professor e tá um pouco incômodo, assim. E eu comecei a pensar um pouco na minha carreira nesses 16 anos de ensino e resolvi fazer esse vídeo para tentar expressar um pouquinho dessa frustração, como foi minha trajetória e por que eu tô tão frustrado agora. Basicamente, eu cheguei a 3 pontos aqui, né? A parte didática, a parte comercial e a parte financeira. Vou tentar abrir meu coraçãozinho aqui, vestir a camisa de professor, literalmente, aqui do teacher, né? E tentar compartilhar com vocês um pouquinho de como é ser um professor de línguas, assim, num país como o Brasil. Primeiramente, a gente tem as dificuldades didáticas, né? No começo, eu achava que simplesmente explicar um ponto gramatical, fazer com que as pessoas repetissem, fosse ensinar como mais ou menos um manual de TI, assim, mas eu percebi que não era bem isso, porque afinal você tem outros tipos de profissionais que vão além do TI, muito além do TI, assim, né? Não querendo desmerecer o pessoal do TI, mas a gente tem o pessoal de marketing que gosta de improvisar, gosta de adaptar muitas coisas. Começou a fazer eu querer perceber um pouco os tipos de alunos. Alguns alunos, eles preferem escrever antes de falar. Outros preferem ouvir um exemplo antes de quererem arriscar. Outros se sentem seguros tentando entender a regra mesmo, a parte gramatical. Meio que ler um manual antes de operar uma máquina, E com o tempo eu fui aprendendo essa curva de aprendizado, por assim dizer. Isso me fez perceber uma coisa que é meio que universal, principalmente no Brasil, que é a insegurança ao falar, ou ao tentar falar, né? Foi o maior inimigo que eu notei aí. E eu percebi que eu precisei desenvolver estratégias para transformar essa insegurança em confiança, de fato, que vai um pouquinho além do inglês. E não é tão simples, né? Você, como professor, você percebe que tem pessoas que demoram mais tempo que o normal para desenvolver frases, para desenvolver parágrafos, se comparadas com outras. E isso me fez buscar certificações internacionais para melhor compreender e poder passar metodologias diferentes de acordo com pessoas de melhor forma. Então, eu fiz o CELTA, o Certificate of English Language Teaching for Adults, de Cambridge, e o FTBE, que é o Further Training for Business English, também de Cambridge. Eles me permitiram ser mais flexível com as regras, com as metodologias, sabe? Porque não é preto no branco, é você ter as ferramentas diferentes para se adaptar a cada perfil. E, no fim, eu aprendi que o ponto não é ser dono da verdade, ninguém é dono da verdade nesse processo. O professor, eu acho que ele funciona mais como um guia, como diria lá o Morpheus lá no Matrix. Eu sou apenas aquele cara que mostra a porta e os alunos são o que tem que abrir a porta, passar por ela. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. E eu acho que essa dificuldade aí, ela Por que eu vejo isso como dificuldade? Porque, assim, com esses 16 anos de experiência, eu acho que a gente tem que, sempre como professor, estar aberto aos alunos e receber eles bem sempre, né? Mesmo com os nossos dias ruins, nossos dias bons, e os alunos também passam por isso, e a gente tem que ser compreensível e não pode esquecer das regras, e não pode esquecer da nossa técnica e adaptá-las ao que o aluno precisa de fato, né? Então tem uma dificuldade aí. Agora a parte 2 dos 3 pontos que eu falei giram muito do que quase nenhum professor comenta. É a parte comercial. O professor, além de ser um bom professor e ter todas aquelas habilidades que eu adquiri, né, que eu já mencionei, ele tem que saber se vender também para poder pagar as contas. You gotta pay the bills. Eu sempre soube que eu era bom no que eu fazia. Eu sou bom no que eu faço. Mas se ninguém mais souber disso, eu não vou ter alunos. E ao longo da minha carreira veio sempre aquela dúvida, aquela insegurança. Será que eu tô cobrando demais? Será que eu tô cobrando de menos?
Teve até uma época que eu tinha agenda cheia. Eu dava aula o dia todo, mas não tava bom. Eu não tava ganhando o suficiente. As aulas não estavam saindo com qualidade. Eu tava me estressando muito, me cansando muito. E vinha aquela sensação de injustiça, Isso foi importante para mim porque eu comecei a aprender com os meus alunos também. Alguns alunos me incentivaram a produzir esses vídeos aqui, compartilhar mais o meu conhecimento e valorizar o meu conhecimento, o que eu tenho a oferecer de fato. O meu valor como profissional, me fez entender que vender não é só empurrar o curso, é mostrar o impacto que o inglês pode ter, você gerar confiança, oportunidade, transformação. E obviamente a parte 3 é uma sequência da parte 2, né? Que é o financeiro. The financial part, the green, the dough. Como eu falei, já tive muitos alunos e não ganhava o suficiente. Já tive poucos alunos e também, obviamente, não ganhava o suficiente. É mesmo, é? Aí veio a pandemia, lascou tudo de vez, né? Porque todo mundo tava lá com a corda no pescoço, então piorou a situação. O teacher tendo que compartilhar apartamento com um amigo, não podia mais gastar com o que queria, não podia se programar para fazer planos futuros, né? Até mesmo antes da pandemia, enfim. Eu percebi que faltava um pouco de organização da minha parte também. Tenho que admitir as partes erradas do teacher não é perfeito. Mas depois disso eu senti que eu bati num teto financeiro ali. Eu queria viajar, ter coisas legais, fazer planejamento, e eu não conseguia, e eu comecei a perceber que isso estava afetando minha confiança de fato. E felizmente, acho que a parte do networking foi legal aí, porque outros professores começaram a entrar numa área que tá um pouquinho relacionada com línguas aí, que é a parte de interpretação. Eu já tinha inglês, então why not? E já faz mais de 10 anos que eu interpreto. Conheço pessoas incríveis, aprendo coisas novas o tempo todo e chego até a viajar demais até. Mas mesmo com essa expansão, eu não consegui deixar o ensino do inglês de lado. É minha paixão, sabe? E você aprende a fazer as pazes com isso, eu acho. E é isso, sabe? Qual que é o ponto desse vídeo? Cara, não sei se tem um ponto específico. Agora eu entendi! Mas eu acho que serve para ilustrar um pouquinho do quão difícil e quão frustrante a vida do professor pode ser. Esses pontos que eu mencionei, eles permeiam a carreira de um professor, sabe? E eu acho que é importante que as pessoas saibam um pouco disso, porque muitas vezes eu sinto que não existe uma valorização do aprendizado, da experiência do professor. As pessoas, eu acho que não tem nada de errado com isso, mas elas acabam focando muito na parte financeira e acabam ignorando coisas que o professor tem e adquire ao longo da carreira, da vida, que podem beneficiar essas pessoas, e é uma coisa qualitativa que é muito difícil de ser medida. Eu espero que esse vídeo tenha servido para ilustrar um pouco dessa parte. Mas eu queria saber um pouquinho mais de você também. Quais são os desafios da sua profissão? Quais as suas frustrações? Lógico que o dinheiro vai ser meio óbvio, mas deixa aqui no comentário que eu quero saber também, ok?